Atenção, senhores, vou falar rapidinho aqui, não vou atrapalhar muito não, ao Willo chegando aí. Primeiro, eu queria lembrar todo mundo que quinta-feira a gente tem jogo da seleção lá no Maracanã, todo mundo tem que comparecer, Flusão, e... Aí, a galera fica toda animada. A Radix é uma empresa que a gente... É impressionante, são poucas empresas que tem, que a maioria é tricolor. Isso aí mostra como que a gente tem uma equipe diferenciada, né? Mais um meetup, já perdemos até a conta, quinto ou sexto. Acho que é legal esse sentimento que a gente tem hoje, que os meetups passaram a estar na agenda da Radix e aos poucos começou a ficar na agenda das empresas de tecnologia. E era a nossa visão que, com o tempo, não ficasse só sendo da Radix, mas pudesse chamar pessoas que estão interessados em discutir tecnologia e tudo, para a gente realmente ter esse momento de reflexão, de conhecimento, né? Hoje a gente tá ao vivo aí, tem a turma de BH e de São Paulo, né? A gente tem aí uma previsão de fazer em breve o primeiro meetup em BH. Aí vocês vão ficar aqui nessa sala assistindo e o negócio vai rolar lá. E hoje a gente tem 2 craques aí. Pela primeira vez a gente tem uma pessoa de fora, tá? Que é o Luiz Carlos, que está trazendo aí, não vou falar o nome das coisas, que é muito complicado para mim, mas é o início aí da gente realmente não ficar só trazendo gente fora para assistir, mas também trazer gente fora para conhecer. E o Fabrício nosso, que também vai fazer uma palestra, né? Então, a gente fica muito feliz aí do pessoal que está de fora, que está vindo aí para... colaborar com a nossa turma, né? E boa sorte aí, bom evento. O chopp está ali, eu não vou poder ficar aqui hoje, mas eu vou ficar tomando um choppinho lá fora enquanto vocês estão... Falou? Valeu, gente. Boa sorte aí, bom evento para todo mundo. Quem vai começar? Você? Valeu. Fala aí, pessoal, tudo bem? Quem aqui é de fora da Radix? Meio a meio, né? Ah, tá. Bom, pessoal, eu vou falar sobre Kubernetes, né? Vou fazer um overview sobre o Kubernetes e depois falar um pouquinho sobre ele no Azure. Não vai dar tempo para ter uma demo, mas eu tenho um vídeo, depois eu vou passar para vocês, onde vocês conseguem ver uma demonstração completa. E falar um pouquinho sobre mim primeiro. Meu nome é Fabrício, eu sou arquiteto aqui de software na Radix. Eu trabalho com .NET e tecnologias da plataforma Microsoft há mais de 12 anos. Tá? Eu tenho o meu site, que é o veronês.dev. Tá? Que aqui não deu tempo de tirar, mas antes era fabricioveronês.net. Aqui são meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, podem tirar a dúvida também pelo Telegram. Eu também faço parte do canal Codes em Rio, no YouTube. Então, às vezes eu estou falando sobre um assunto lá e às vezes estou só como apresentador. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre Kubernetes, né? Então, eu vou passar aqui os tópicos, que é a introdução, a arquitetura, o AKS e o primeiro deploy. Eu vou passar o vídeo para vocês, porque não vai dar tempo. Quem conhece Docker aqui? Boa parte, né? Então, todo mundo aqui sabe as vantagens de utilizar Docker, né? Que eu posso criar as imagens, posso criar imagens da minha aplicação, eu posso armazenar em um hub, que eu posso, como se fosse um repositório das minhas imagens. E, a partir disso, eu crio containers da minha aplicação. Com isso, eu ganho isolamento de processos e posso comunicar meus containers por networks e utilizar volumes, no caso de alguma persistência que o container possa precisar. Tá? Normalmente, quando a gente começa a trabalhar com Docker, tudo é maneiro, né? Eu começo a criar lá várias aplicações, normalmente é um container só rodando, tudo tranquilo, até que começam a surgir outras necessidades. Eu começo a precisar que a minha aplicação A se comunique com a aplicação D,
E a minha aplicação desse comunica com um banco de dados externo e a aplicação começa a se comunicar com outras simultaneamente. Algum container tem que rodar de forma schedulada, né, programada, e no final a gente acaba tendo uma bagunça que fica sem administração, certo? Como eu resolvo isso? Para resolver, surge o Kubernetes. Tá? Ele é um orquestrador de containers, extensível, escalável, porque eu consigo pegar meus containers e escalar. Tá? Agnóstico, isso daqui é uma das maiores vantagens. Por que agnóstico? Eu estou utilizando agora o AKS. Aí tem um preço lá, tem um preço camarada, beleza. Começa a ficar caro. E eu preciso migrar isso para um outro lugar. Ou uso isso local nos meus servidores locais, também é possível. Mas eu preciso mover. Não tem problema. Se eu estou migrando de um Kubernetes para o outro, você consegue fazer isso com uma certa facilidade. E ele é open source, escrito em Go. Tá? Quem não conhece, ele é um projeto que começou no Google. Tá? Então, tem aí a Google tem uma larga experiência em administração de containers e criou o Kubernetes. Ok? Tá. Vamos mostrar agora como é a arquitetura do Kubernetes. Primeiro, ele tem o NoMaster, ele é formado pelo NoMaster. Dentro do NoMaster, eu tenho os meus controllers, que são orquestrados pelo Controller Manager. Junto eu tenho um API Server, que é justamente quem eu uso para me comunicar de forma externa, usando o kubectl. O etcd, que é um banco chave-valor, que tem dentro do Kubernetes. E o scheduler, que controla todo o agendamento de execução dos pods. Ok? Isso é o NoMaster. No caso, eu também tenho o Node, que são os nós auxiliares. Ele tem o kubelet, que faz toda a comunicação externa e comunicação para orquestração dos pods. O kubeproxy, que faz as comunicações de rede. E os pods. Ok? Mas o que é um pod? O pod, ele é a menor unidade do Kubernetes. Nele que eu consigo executar os meus containers. Tá? Eu posso colocar mais de um container dentro dele. Ok? Pô, beleza. Então, já que eu posso usar mais de um container dentro do pod, eu vou criar aqui minha Web API e vou criar o meu MongoDB no mesmo pod. Pô, vai ser uma maravilha. Certo? Certo, pessoal? Errado. Eu não posso fazer isso. Por quê? Alguém sabe me dizer? Exatamente. Além disso, eu não consigo escalar, eu estou criando um autoacoplamento e eu não consigo gerenciar isso de uma forma correta. Tá? Se a minha aplicação cai aqui, eu perco os dois. E se eu quiser fazer escalar isso, eu vou sempre escalar o Web API e o Mongo. Ok? Então, isso não é uma boa abordagem. Tem casos que isso é necessário, é uma boa prática. Alguém já ouviu falar sobre sidecar? O sidecar ele é uma prática de ter a minha aplicação rodando em container e eu tenho um outro container se comunicando com ele para obter métricas, fazer roteamento. Tá? Isso é feito dessa forma, com 2 containers, mas só nesses casos. Se eu não tenho a necessidade de fazer isso, eu só vou ter um container dentro de cada pod. Ok? Beleza. Sabendo disso,
a prática correta é essa. Eu faço um container, um pod, um container. Então, eu tenho a minha Web API aqui e o meu MongoDB, certo? Se eu quiser escalar, eu escalo horizontalmente, numa boa. Como eu vou fazer para comunicar os meus pods? Existe um componente chamado service, que ele serve para reunir, ele reúne os pods em comum e expõe externamente. Não necessariamente para o mundo externo, mas ele expõe para chamadas, para comunicação. Ok? E como ele faz isso? Como é que eu sei quais pods eu vou reunir? Eu uso label. Dentro da configuração, na configuração do meu arquivo de manifesto do meu deploy, que a gente vai ver mais para frente, eu tenho lá, eu marco que eu boto um nome, que no caso aqui eu botei um exemplo app Mongo, dentro do deploy, na configuração do pod. E no service eu falo, olha, pega todos os pods que são app igual a Mongo e expõe para mim. Assim eu consigo escalar sem problema. Porque se eu colocar mais um aqui, ele vai fazer o balanceamento. Ok? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Beleza. Mas o que são os services, exatamente? Eu falei que eles expõem os pods. Mas eu tenho alguns tipos de services e cada um eu uso para casos específicos. Eu tenho o Cluster IP, tenho o Node Port, tenho o Load Balancer e tenho o External Name. Ok? O Cluster IP ele só funciona dentro do meu cluster Kubernetes. Tá? Como assim? Ele não tem comunicação externa. Ninguém externamente se comunica com ele. Então, só os pods que estão no meu cluster vão se comunicar. Beleza? Eu tenho um Node Port, que ele já cria uma comunicação externa. Só que essa comunicação externa é feita pelo IP dos meus nós, ou do master. Como assim? Lembra que eu falei do kubeproxy? O Service Port ele vai criar ele vai usar a porta 3000 aqui no caso, mas ele pode usar de 3, na verdade não é nem 3000, é 30.000 para cima até um número, eu não lembro aqui de cabeça, mas ele tem um range fixo. E ele vai expor em todos os nós. Então, se eu tentar acessar um nó, ele vai bater e falar, opa, esse daqui é do service X. E o kubeproxy vai, aqui no meio, ele vai intermediar e vai se comunicar com os pods. Não importa em qual nó esteja a máquina. Ok? Eu tenho também o tipo Load Balancer. O Load Balancer ele já utiliza um serviço de nuvem, para o balanceamento de nuvem, para criar um IP externo que vai se comunicar com o service dentro do cluster do Kubernetes. Tá? Por que eu falei o serviço de nuvem? Porque, normalmente, a não ser que você, na sua infra, crie um load balancer para tratar isso, só os serviços de nuvem têm esse serviço de load balance. Tem como falei, tem como você fazer isso on-premise, mas tem algumas técnicas para fazer isso. Tá? O normal é isso daqui funcionar em servidores de nuvem, provedores de nuvem. Ok? Aí o que ele faz? Eu falo, quero um service do tipo load balancer. Ele vai vai me entregar um IP, um IP externo, e a partir desse IP externo, eu vou comunicar com o meu serviço no cluster do Kubernetes. Ok? Se eu criar um outro serviço tipo load balance, vai ser um outro IP. Ok? Opa, passei aqui.
E eu tenho o tipo External Name. Ele é pouco falado assim, em apresentações sobre Kubernetes. Eu vi poucos lugares falando sobre ele. Mas eu acho ele bem interessante. Por quê? Porque, normalmente, o banco de dados não é trivial o banco de dados estar dentro do cluster. Ok? Normalmente ele está do lado externo, não é uma boa prática colocar o banco no cluster Kubernetes. Pô, mas como é que eu comunico com o meu banco? Eu vou utilizar o IP dele? Não. Eu posso criar um service que vai se comunicar, que vai abrir uma comunicação direto com o serviço externo. Aí eu posso colocar tanto IP ou domínio, mas ele se comunica já externamente. Então, eu consigo, do pod, acessar o service e ele acessa o serviço externo, no caso que eu falei, um banco, mas pode ser uma API, pode ser qualquer serviço de domínio de IP. Tá? Eu acho muito interessante esse external name, porque fica por conta da infra do cluster te dar esse endereço externo. Então, pô, você quer mudar, você quer, sei lá, mudou o banco de lugar, ou mudou de interno para externo, ou de externo para interno, você só muda o service. E a aplicação nem sabe que isso mudou. E já vai direto. Beleza? Agora, como eu faço esse processo para botar o meu pod no ar? Eu preciso ter o deployment. O deployment, ele cria o réplica set. O que é o réplica set? O réplica set, ele é responsável por administrar quantas réplicas tem aquele container. Digamos que eu criei um deploy e ele só tem uma réplica. Pô, beleza. Só vai ser feito o deploy de um pod. Só que, pô, estou tendo um volume de acesso muito alto a esse pod. Eu consigo criar uma outra réplica e ele fazer o load balance. Quem vai cuidar da quantidade de réplicas e assegurar que o cluster vai ter aquela quantidade que eu pedi é o réplica set. Ele vai verificar como está a saúde dos meus pods para poder garantir que, não, olha, isso aqui vai ficar com a quantidade que você configurou. Se por algum motivo pode cair, ele vai criar outro. E se eu diminuir por algum motivo, ele vai matar os pods que estão sobrando para garantir que fique aquela quantidade. Tá? Você pode fazer o deploy, você pode subir um pod isoladamente sem criar um deployment? Pode. É possível. Você pode criar um manifesto lá que seja do tipo pod. Eu recomendo utilizar o deployment para você ter essa garantia do réplica set. Ok? O Kubernetes, ele não funciona, ele não é uma solução pronta. Tá? Você não consegue pegar o Kubernetes e instalar ele sozinho, porque ele é muito customizável. Então, você tem que instalar vários programas, vários pacotes e produtos nele para que ele funcione. Gerenciador de rede, gerenciador de volume, e tudo isso é separado, não vem pronto. Tá? Mas existem algumas soluções prontas. Você pode fazer a instalação via kubeadm, só que você vai ter que se preocupar em instalar pacotes de rede, cuidar de volume, aí você tem que se preocupar com qual abordagem que você vai usar para os tipos de volume para trabalhar, e isso tudo na mão. Tá? Eu fiz, tem uns artigos lá no meu site que eu fiz isso do zero, mas assim, dá trabalho. Tá? Eu tenho o AKS, o EKS da Amazon, o da Google, o OpenShift, o da IBM e Oracle, são os principais. Okay? A vantagem do AKS é que ele tem um gerenciamento do master isolado. Você não se preocupa com o master. Toda aquela estrutura que eu mostrei do master, vocês não se preocupam. Tá?
porque o Azure faz isso para você. Pô, isso é de graça? Não. Mais ou menos 20% do recurso computacional de cada nó vai para o gerenciamento do master. Ok? Fora a solução rodar em nuvem. Ok? Quanto tempo tem aí? 15 minutos? 10? Então dá tempo de mostrar. Eu vou mostrar para vocês a aplicação rodando, tá? E a gente vai ver isso rodando em tempo real. Abrindo aqui, pode deixar. Então, aqui é o arquivo. Pode deixar aqui. Aqui é o arquivo de deploy. Deixa eu soltar aqui. Tá? Como você. Oi. Oi? Vou fazer aqui. Foi. Para o pessoal que está no Skype, tem eu vou passar o vídeo com essa demo, tá? Mas eu tenho aqui, ó, o meu arquivo de deploy, no qual eu coloco o nome e um seletor. E logo abaixo eu tenho o template do meu pod, ok? No caso, esse aqui é o banco. Aí eu coloco todos os dados do meu container. É um banco Mongo normal, cru, sem nada. No caso aqui, rodando versão 4.1. As variáveis de ambiente. E aqui, no caso, a porta que eu uso para me comunicar, que é a porta padrão do Mongo. Logo abaixo, eu tenho o meu serviço, que vai expor o Mongo. Quando eu não coloco o tipo, por padrão, ele é Node Port. Node Port não, Cluster IP. Ok? E aqui, eu tenho um deploy da minha API. Eu ia colocar para executar o build do Docker, mas não vai dar tempo. E a mesma coisa, deploy, o nome, o match labels e aqui a label. E aqui embaixo, o service do tipo load balancer, que vai expor esse cara para mim. E usando o selector que o app seja core CRUD, que é o mesmo que eu setei aqui em cima. Para colocar no ar, segura aqui, galera. Eu vou primeiro executar aqui, para vocês verem, comando kubectl, que pega os deploys. Demora um pouquinho que está no Azure, não achou nada. Agora, eu vou... Deixa eu só achar aqui. Está aqui na raiz mesmo. Eu vou executar o kubectl apply, para eu aplicar esse arquivo que eu criei. E ele vai criar o meu deploy. No caso, os dois deploys que eu criei. Eu tenho o do Mongo e o da minha API. Ok? Para visualizar, eu executo aqui, ó, kubectl. Aqui em São Paulo a gente não está conseguindo enxergar a tela da aplicação. Oi? Consegue compartilhar? A gente não consegue compartilhar Só se você entrar na Só se botar lá no... Tá em qual computador?
Tá no outro. Eu vou mandar o vídeo para vocês, porque aqui tá rodando em outra máquina. Alô? Alô? Eles escutaram? Falou. kubectl get pods. Eu consigo visualizar o meu pod rodando, eles rodando. No caso aqui, tem até um réplica. Aqui, ó. Ele até pegou, ó. Aqui no caso eu já até coloquei especificando, olha, eu quero que rode 2 réplicas. Tá? Se eu quiser, eu posso colocar 10, para ele já começar com uma quantidade certa de inicial de réplicas. Ok? Agora o serviço, eu executo a mesma coisa. Vocês vão notar que os comandos são bem parecidos. Para listar os pods, get pods, para listar os serviços, get services, deployment e por aí vai. Tá? Então vamos lá. Get services. Aqui, ó, eu tenho o meu serviço do tipo cluster IP. Ele não tem porta externa, tá? E roda na porta 27017. E o tipo load balancer, como eu falei, o provedor de nuvem, ele me fornece um endereço IP. Só que isso demora um pouco, tá? Vocês vão ver que, se vocês rodarem depois, vocês vão ver que isso demora, não é instantâneo. Alguma pergunta até aí? Pode. Onde você colocou as informações de qual hub que é para ele pegar essa imagem? Seria do Dockerfile? Do Docker Hub. Você pode colocar, se você estiver usando o da Azure, que é o Container Registry. Aonde? Ah, sim, para mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Como eu não coloquei o repositório, não coloquei um domínio, no seu caso, se você estiver usando o Azure Container Registry, você colocar um endereço, ele deduz que é o do Docker Hub. Ele toma como padrão. E é porque atualmente eu estou trabalhando com o Ranger para fazer essa orquestração. E eu estou achando bem ruim. Aí nós estamos planejando migrar justamente para o Kubernetes. Pela simplicidade e pela integração que ele também tem com o GitLab. O Ranger com quem? O Ranger com... Dele mesmo, isso. É muito ruim. Nós não estamos gostando. É porque o Ranger ele tem um orquestrador Kubernetes. Ele roda por trás? O deploy mais típico do Ranger é o Kubernetes, porque ele é uma das poucas formas de você aplicar Kubernetes num ambiente on-premise. Ah, entendi. Exato. Então... Certa facilidade. Mas ele tem com Swarm também. Tem. Com Swarm Node? Até um, Oi? Com Swarm Node. só até 1.6. Da 2.0 para frente, só com hits. Ah, então. Então, mas eu tô utilizando Swarm, então acredito que seja só 1.6. Pode ser. Entendeu? Aí a pergunta principal seria se você conhece as vantagens dessa integração com o GitLab, o que eu poderia fazer ali pelo GitLab mesmo, o que eu poderia monitorar ali pelo GitLab. Você usa o GitLab. Se quiser terminar a apresentação, Oi? aí você fala depois Tá, beleza. A gente conversa. No Shop a gente conversa. Tá. Então, rapidinho aqui. Que eu rodei aqui o Get Services. Ele me entregou esse IP externo. Então, eu consigo... Deixa eu só pegar aqui o IP. É 10... Segura aqui para mim. Deixa eu ver se ele copiou. Eu tenho a minha aplicação rodando.
Tá? Não, tá no site, tá carregando. A internet não tá ajudando. Mas aí eu consigo rodar a aplicação aqui. E se eu tiver que rodar um outro serviço externo, ele vai criar um outro IP e por aí vai. Quantidade de serviços externos que você criar, agora foi. Beleza? Mais alguma dúvida? Rapidinho? Como que você faz para poder criar novas réplicas desse deploy que você fez? Você consegue apendar desse deploy ou você tem que realizar um novo deploy? Réplica que você diz do deploy ou do pod? Do pod. Eu tenho um comando kubectl scale. Eu te mostro. O pessoal que quiser ver um pouquinho mais assim, demo, escalar e até ver como é que roda no browser, eu posso mostrar depois no Shop. Ou quem quiser também assistir de novo essa apresentação com a demo, tem lá no Coders em Rio. Eu fiz uma live maior, foi 1h30, mostrando, a gente rodou com persistência, vocês conseguem ver detalhadamente. No YouTube. YouTube Coders em Rio. Ok? Beleza? Pessoal, é isso aí. Obrigado. Tá. Vou botar aqui de novo o meu contato. Quem quiser aí anotar LinkedIn, Telegram. Tem mais pergunta? Tem. Alguém do... Alguém de BH e São Paulo quer fazer alguma pergunta? Tira aí o meu. Tá. Eu acho que ninguém... Tá. Eu não sei se vocês estão ouvindo a gente também. Pois é, acho que tem que entrar no... De repente não tem como perguntar. Tem Teams. É por isso que eu tô com um problema com o PIN. Que acabou que eu esqueci. Não, é difícil não, é muita coisa. É ali, aqui. Perguntar, tem alguma prestação tipo dele em browser, alguma coisa assim? Não. Tá, só o pacote mesmo. Tá. Beleza. Pessoal, preciso de 3 minutinhos. Eu já me apresento, dou um oi pra vocês, a gente bate papo legal aqui. Vai dar merda se fizer isso. Galera, a TI pediu para a gente não sentar na mesa. Então, TI não, é infra, né? Na verdade, eu não sei o que eu falei, mas é infra. Pediu para não sentar na mesa, porque pode dar um acidente, não sabe a resistência. Enfim, obrigada aí pela colaboração. Para você chegar a fazer o scale, você limitações e restrições de recurso que ele pode consumir. Isso direto no YAML? Isso direto no arquivo YAML? Isso você bota no YAML. Você vai colocar assim... A sintaxe não é uma de cabeça, mas assim, você vai colocar lá recursos, acho que é resources aí no máximo, aí você bota assim, o máximo, o mínimo é de CPU que você vai consumir, você fala assim, olha, guarda para mim tanto de CPU que esse pode usar, no máximo X. Aí, beleza, isso aí você configura inicialmente. Para você botar um outscape, você fala assim, olha, se eu chegar a 80% do que eu falei que é o máximo, você escala esse cara a um máximo de 50. Aí se bater 50 e bater, sei lá, 90% de CPU, foda-se, não vai escalar mais.
Ou você pode botar, em teoria, você pode botar infinito. Mas na prática é infinito. Bem limitado. E chega uma hora que limita. Segundo, agora. Deixa eu clicar que eu vou. Oi? Já considerando as perguntas. Até Meia 8h15? hora? É, no máximo. Tá bom, tá bem. Deixa eu ver se estamos no lugar certo. Perfeito. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Vamos lá. Opa, já adiantei aqui as coisas. Volta. Bom, a gente vai falar de RabbitMQ. Então, o nosso papo é sobre mensageria. Quem aqui já viu algum vídeo meu em algum lugar? Já viu algum? Tá, quem participa dos grupos? Beleza, legal. Tá. Oi, pessoal. Beleza? Vamos lá. Galera, tem bastante coisa para falar, mas eu vou encurtar um pouquinho. Então, basicamente, de onde eu vim, então, eu trabalho na IBIC, sou arquiteto de soluções, sou responsável por ofertas e inovação. Essa parte aqui eu sempre usei o Windows, não vale a pena a gente comentar, porque essa parte era para apresentação de Docker, mas era para um outro argumento. Mas, enfim, aqui são os contatos, então, onde a gente se encontra, onde vocês conseguem me encontrar, onde eu publico meu conteúdo ou falo sobre tecnologia. Bom, a gente está presente agora, recente, no canal .NET. O canal .NET é um canal onde a gente fala bastante de .NET e outras tecnologias, inclusive Kubernetes, Docker, bastante coisa. Além disso, tem alguns eventos que a gente faz no Code Night, principalmente mesa redonda, onde a gente discute tecnologia, novidades e algumas coisas que estão acontecendo, geralmente ao redor do mundo da Microsoft. A gente lançou um podcast tem mais ou menos uns 2 meses, então tá com conteúdo legal, já tem conteúdo sobre migração de legado, tem conteúdo sobre Docker, que é o último agora, o vídeo 4, o podcast 4. E, por último, o meu xodó, que é o Gago.io. E sinta-se à vontade para me chamar de Gago, tá? Isso é natural, normal, faz parte. Próxima. Opa, com licença, a tela aqui pra gente tá travada, não tá passando. Tá no modo de edição. E onde... Opa. Agora tá indo lá. Isso aqui é sincronizado? Não, eu tô fazendo. Tá. Quem trabalhou com Rabbit em algum lugar? Quem já usou? Usa? Pouca gente. Quem não faz ideia do que seja? Céus? Beleza. Quem quer falar de microserviço, quem está estudando microserviço aí em algum lugar, quem está vendo alguns artigos, levanta a mão, por favor. Entendi. Dá para ver mais ou menos como é que está essa dinâmica. Bom, além disso, a gente tem alguns projetos de impacto. Então, projetos são de grupo de arquitetura, grupo de Rabbit, grupo de .NET, Docker, enfim, a gente está presente no Facebook e principalmente no Telegram. Esse é o número de gente impactada, tá? Bom, falando de Rabbit, tá? Então, eu preciso acelerar aqui por causa do nosso tempo. Todo mundo já lembra ou tem em casa um monolito de estimação. Então, a gente começa com uma aplicaçãozinha pequena e logo ela vai crescendo, vai tomando forma, vai chegando a proporções que você talvez não imagine. Em algum momento, ela começa a deformar. Então, você começa a ter ali, na tentativa de evitar mexer em alguns pontos críticos, ou na tentativa de você identificar uma mexida como preciso mexer algo estrutural. Não, você evita, você vai fazer um workaround para poder chegar onde você quer, na esperança de que isso seja sadio, que isso entregue mais rápido, que isso vai te dar alguma flexibilidade. Bom, isso não é legal. Em algum momento você vai se deparar com esse meme onde... Opa, volta. Onde você tem medo de mexer no código. Você evita aquilo ali porque você fica chateado. Você, putz, não é... Vai dar alguma coisa errada, muito errada com isso. Bom, em algum momento você começa a pensar em
Você não tem um sistema só, você tem múltiplos sistemas. Então, você começa com uma aplicação web, um desktop, uma aplicação mobile, um IoT. E a tendência natural é que você comece a distribuir suas aplicações. E você distribui para quê? Ganhar escala, para gerenciar melhor. E eu nem estou falando de microserviço, não, tá? Estou falando só de pegar um monolito e escalar. Escalar horizontalmente alguns aspectos dele. Bom, e para que a gente trabalha com sistemas distribuídos? Tá? Eu preciso ancorar isso, eu preciso voltar em sistema distribuído para poder falar de Rabbit depois. Eu primeiro preciso mostrar, por que eu preciso distribuir a aplicação? Para que eu preciso quebrar? E por que eu penso em menor acoplamento, maior coesão, provisionamento independente, se eu não estou falando de microserviço, estou falando talvez de monolito bem estruturado, mas eu estou falando de aspectos que você precisa para tomar cuidado, para você não tomar decisões porque é modinha, ou porque alguém quer, por nada disso. Bom, onde você quer chegar? Você quer mais resiliência, a sua busca é por mais resiliência, mais escalabilidade e confiabilidade. E esse isolamento, essa distribuição, tem problemas. Você precisa trabalhar com rede. Então, em algum momento, a rede falha. Você tem um deploy. Se você divide a aplicação, você passa a ter vários deploys. E se um deploy falha? E se eu estou num processo lento de deploy? E se eu preciso dar um rollback na versão de deploy? O que eu faço com quem depende da minha aplicação? Bom, aqui começa a saga de quem trabalha com aplicações distribuídas. E parte desse processo consiste em você fazer chamadas de um lugar para o outro. Você tem sempre uma relação de cliente e servidor. E, naturalmente, você começa fazendo as primeiras chamadas num modelo mais síncrono. Então, no modelo onde você tem uma demanda de um lado, você envia como um request, talvez espera um response. E isso é o que a gente vê em geral, por exemplo, com a aplicação REST. Legal. Nessa dinâmica de tentar melhorar a minha integração, eu posso tentar também usar um modelo de resource sharing. E o que eu estou fazendo, basicamente? Eu envio para alguém central, e um centralizador, efetivamente, é alguém que, por sua vez, eu confio ao ponto de não preciso fazer muitos deploys, não preciso entregar muita escalabilidade, eu preciso ter ele funcional e aguentar muito, mas eu não preciso escalar esse cara muito, não preciso mexer nele muito. Então, ele passa a ser um cara central, onde eu começo a integrar minhas aplicações via esses caras. Então, eu começo a entregar via file system, database, e em algum momento você vai chegar no message broker. No file system, a gente já viu, hoje, aqui na Radix, alguém trabalha com música ainda? A Radix ainda atende música? Tem ninguém aqui, né? Era um cliente de vocês, até 2013, pelo menos era. E um dos problemas que a gente tinha lá era o file system. Era uma empresa de música, uma empresa que recebe mídia, alguns teras por mês. Um dos problemas era escalar esse cara. Não escala. Quando você precisa ter recurso compartilhado, e você simplesmente não escala se você não tomar alguns cuidados. Database, a gente sabe que qualquer database SQL é complicadíssimo escalar. Os NoSQL são bem mais fáceis. Mas tem algumas peculiaridades na hora de fazer isso. Você não faz. Como o Fabrício montou um Mongo ali, aquele Mongo que ele montou, por exemplo, ele só poderia ser um master, ele nunca poderia ser um slave. Porque o slave precisa de configurações específicas. Bom, como qualquer processo de resource sharing, você tem ali um mediador. Esse mediador é onde você faz uma coisa, bota ali, depois você vai entregar isso para outro elemento, enfim, alguém vai consultar ali. E você está desacoplando. Você está reduzindo ali, ao invés de uma aplicação falar com a outra, as duas falam com o mediador. Em algum momento, você chegou no Message Broker, que é onde a gente vai falar de RabbitMQ. E RabbitMQ é um Message Broker. E o Message Broker é um tipo de mediador responsável por receber suas mensagens e determinar qual a melhor forma de entregar para o consumidor. E tem algumas técnicas para isso. Você vai ter, nesse processo, maior escalabilidade. Então, quando você consegue plugar muitos consumidores, você consegue ter 0 consumidor ativo. Então, durante um deploy, quem envia para o Message Broker e quem recebe está offline. Ao passo que, quando você quer uma escala, você simplesmente aumenta meus consumidores
e você automaticamente começa a consumir mais. E tem umas garantias que são exclusivas do Rabbit, em comparação com outras tecnologias. E uma delas é a entrega única. Então, eu garanto que uma mensagem entrou numa fila, embora eu tenha 100, 200, 1.000, 2.000 consumidores, cada um só recebe uma mensagem, e a mesma mensagem nunca vai para outro consumidor. Para isso, tem alguns controles. Deixa eu voltar aqui. Então, estou voltando aqui apresentando essa mediação. Então, o que eu tinha antigamente, uma só aplicação. Opa! O que eu tinha antigamente, uma só aplicação, trabalhando se comunicando com outra, agora eu posso escalar e posso ter diversas aplicações lado a lado. Vamos, filhota. Passou muito. Está travado? Bom, existem algumas implementações baseadas em MQP, não baseadas em MQP. O RabbitMQ é em que se destaca por implementação open source MQP. Essa aqui é uma lista de outras ferramentas que fazem mais ou menos a mesma coisa de forma diferente. E o que a gente tem no Rabbit, como é que ele trabalha, como é que a gente usa o Rabbit, como é que ele ajuda a gente no dia a dia. Então, você sempre tem uma anatomia de um publisher e um consumer. Na verdade, vários publishers, vários consumers. Um publisher é quem envia a mensagem para a fila, enquanto um consumer consome a mensagem de uma fila. Esse envio, na verdade, não é para a fila, é para o Rabbit, porque ele tem algumas coisas a mais ali, eu vou falar quando eu falar na parte de Exchange, que vai tornar claro como ele faz algumas mágicas de você ter uma mensagem, que essa regra de um consumidor só consome uma mensagem por vez, ela só é válida se você quiser. Você tem formas de trabalhar garantindo que várias filas recebam a mensagem, e da mesma forma que várias filas recebem a mensagem, você consegue entregar isso para diversos cenários. Então, vamos pegar que eu tenho um pedido, e esse pedido eu preciso pagar, preciso processar, preciso fazer entrega, tenho 3 tarefas para executar, eu consigo ter 3 filas, fazer um envio só, e via configuração eu distribuo em 3 filas. Então, um publisher envia uma mensagem para o Rabbit, ela obrigatoriamente bate no Exchange, existem exchanges que são padrões, e dessa Exchange eu tenho ali uma rota, eu tenho configurações que determinam para quais filas vão ou para qual fila vai. Do outro lado, eu tenho um consumidor que ele poderia estar dormindo, poderia estar inativo, poderia estar no meio de um deploy. Então, eu estou enviando a mensagem para a fila está acumulando mensagem ali, e facilmente eu consigo, em algum momento, ou ele já estava online e está processando, ou ele vai processar porque ele está no meio de um deploy, ou ele caiu, ou alguma coisa aconteceu, e as mensagens voltaram para a fila. Na medida que ele volta a processar, ele pega a mensagem, processa, e ele vai usar um comandinho chamado EC, que é quando ele tira a mensagem da fila. O EC serve para você dizer para o Rabbit o seguinte: cara, processei, deleta essa mensagem, ninguém precisa mais receber esse cara, está processado, foi para a conta. Não ficou muito bom o código, mas esse é um código de um consumidor, desculpa, de um publisher. E basicamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Vamos lá. Quem aqui é de .NET, Java e algo nessa linha de tecnologia? Ufa. Tá bom. O que sobrou é de Python. Tá. Bom, vou falar para a maioria. A parte de Python, Node, enfim, é mais ou menos a mesma coisa, só talvez um pouco mais simples. E nunca quebrado linha, perdão. Bom, primeiro estou declarando uma fila, então esse é um client. No processo de criação do client, eu tenho ali... Só mudar isso aqui. Eu tenho aqui um factory, vou fazer um trabalho simples. Pega um factory, faço uma conexão, crio um model. E esse model, no caso é um channel, ele aqui chama de channel no provider.net, mas você vai encontrar na nomenclatura dele ou channel ou model. Esse model é uma conexão ativa, é um contexto ativo onde você
faz as operações que você quer. É no model que você opera o Rabbit. Você declara uma fila, então, nesse processo que eu estou declarando já a fila. Então, imagina que eu tenho lá um Rabbit instalado, ele não tem nada executado lá dentro, e nesse processo quero criar uma fila e quero consumir. Se 10 clientes, 10 workers fizerem a mesma coisa, desde que esses parâmetros sejam iguais, não há erro nenhum. O primeiro ganha, todos os outros vão troçar da mesma forma. Se algum deles, deploy antigo, versão antiga, criar diferente, esse cara cai. O último, quer dizer, o que está criado, mantém. Quem está passando parâmetros diferentes, está inconsistente, vai cair, não vai nem trabalhar. Vocês tomam exception aqui. Uma vez criada a mensagem, isso é um padrão, tá? Isso é um padrão de resiliência. Você poderia fazer isso na mão, você poderia pegar a interface gráfica dele e configurar, mas você pode fazer via código. Uma vez que eu tenho uma fila criada, eu posso consumir essa fila, eu posso publicar. E aqui é um processo de publicação. Basicamente, eu tenho um publish, um basic publish, eu enfio alguns parâmetros aqui, rota, basicamente é rota, o que eu preciso informar para ele, e um conteúdo. Pronto, a mensagem chegou no Rabbit. Chegar no Rabbit significa que ela é processada por um Exchange, e agora, dependendo das configurações do Rabbit, eu posso fazer ela chegar numa fila ou não. Pode chegar em diversas filas. Ou, dependendo do tipo de rota que eu queira, eu posso bem descartar. Para que eu descarto mensagem? Pensa num log, e pensa num processo que sempre envia mensagem para a fila, como log, e nem sempre eu quero monitorar aquilo. Então, eu tenho ali duas filas, uma fila de persistência num Elasticsearch e uma fila específica onde eu tenho um consumidor, uma aplicação web, ou um console Windows, que vai receber aquilo. E nesse processo, o que você faz? Quando eu estou com a aplicação no ar, eu vou fazer uma configuraçãozinha do seguinte, cria essa rota aqui para que essa fila receba a mensagem. Eu passo a consumir essa mensagem. Então, eu tenho a aplicação Windows Desktop na tua máquina, escutando mensagens online de uma fila de pagamento, por exemplo, uma fila de log de um e-commerce, ou algo que você precisa fazer troubleshooting online, você precisa ter métrica online, você precisa entender aquilo online, e você ter um dashboard que recebe aquilo. E se não tem ninguém consumindo, você pode desligar, você pode fazer isso não acontecer. Bom, do mesmo jeito que a gente tem o publish, a gente tem um consumer. E aqui eu trabalho na mesma política, tá? Se eu quero consumir, eu primeiro crio. Em tese, eu estou criando a mesma estrutura, a mesma configuração da fila que eu criei lá no publisher. E aqui eu implemento, nesse caso aqui, uma lambda, estou assinando um método aqui, eu estou criando um método anônimo para ele, mas eu poderia implementar um consumer próprio. Existem umas técnicas para você fazer isso, para você fazer escala, mas esse aqui é o modelo mais básico, onde você consome uma mensagem na fila. Você pode consumir uma fila só, diversas filas. Então, essa é a anatomia de um código que publica e consome filas. Tá? Super simples. E, com isso, o que eu tenho aqui? Na medida que um cara publica, o outro consome, ou diversos consomem, e essa anatomia de código permite que você tenha uma escala infinita. Então, você depende do quanto o Rabbit vai aguentar, ou quanto a federação de Rabbit vai aguentar. Bom, preocupações. Tá. Performance deployment, tá? Quem que usa Rabbit, enfim, no dia a dia, quem que trabalha com Rabbit, a gente tem alguns números monstruosos. Então, a gente tem aqui 1 milhão de mensagens por segundo no GCE. Tem algumas informações da Nokia também que são absurdas e uma do Mercado Livre. Alguns gráficos que mostram o consumo, então a gente está aqui na casa do 1 milhão. A gente hoje consegue fazer deploy de Rabbit no que você quiser, de forma padrão, sem Docker, e com Docker a gente vai ao extremo de fazer isso em escala para o que você quiser. Existem dois modelos de alta disponibilidade e escala, né? Você tem ali a parte de cluster de federação. Então, você tem suporte, botar uma mega federação de Docker, um mega cluster de Docker, com Docker com Rabbit. Basicamente, o Rabbit é isso, tá? E tem algo mais aqui para trazer para vocês. O que a gente faz, o que a gente usa no dia a dia para configurar, o que a gente faz a mais sobre o Rabbit. Basicamente, o Rabbit é aquilo, são exchanges,
e só na estrutura dele. Tem a parte de configuração. A gente tem dúvida agora? Vamos lá, já ver se tem alguma... Eu teria uma dúvida. Eu consigo programar o Rabbit, por exemplo, para ler de tempo em tempo, não necessariamente ficar lendo sempre? Não é ele. O papel dele é, eu recebi a mensagem, se alguém pedir, eu entrego, e FIFO. First in, first out. Simples. Ele não agenda, ele não espera, ele está ali para te entregar a mensagem se você pedir. Não faz nada além disso. Agora, e por que ele é pensamento natural? Se ele só faz isso, por que eu não faço com a tabela? A entrega única. Eu garanto que a mensagem, se todos aqui são consumidores de uma fila, eu tenho uma mensagem para entregar, essa mensagem vai ser entregue para um de vocês. Se eu tiver 40 mil mensagens, cada uma só vai ser entregue para um. Eu nunca vou ter a possibilidade de 2 entregarem. E isso em escala, com todos pedindo ao mesmo tempo. Não precisa enfileirar para isso acontecer. Não preciso colocar numa fila indiana e fazer lock em algum lugar. Não. Todos podem pedir ao mesmo tempo, no mesmo segundo, eu vou ter aquela mensagem, cada mensagem entregue para cada um. O ACK é o depois. A entrega da mensagem é uma coisa, aí eu entreguei, você está processando. Eu entreguei, você está processando. Se ocorrer um timeout, eu tenho que voltar a mensagem para a fila, porque o Rabbit é a garantia de que a mensagem vai ser processada. O EC, você me diz o seguinte, cara, processei aqui, deleta isso aí. Então, eu já esqueço disso. Tá? É essa a filosofia sobre a coisa. Mas se você tem 40 caras consumindo, por exemplo, todos os 40 você tem que dar acknowledge para que ela saia da fila, né? Para as 40 mensagens saírem da fila. Ah, ok. Tá? Cada um com a sua. Então, de certa forma, em algum lugar você tem que estar cadastrado quem são os consumidores. Quando você consome, o Rabbit faz isso para você. Você está consumindo, porque consumir não é um get, tá? Consumir não é fazer um get no API REST. Consumir é ter um canal, parecido .NET? Sim. Parecido com o Signal A, só que não é o Signal A. Mas parecido com um canal de rede, onde estou fixo, preso lá, consumindo a mensagem. Eu tenho um ID próprio, eu tenho uma série de ID de controle próprio. Então, quando você começa a consumir, você ganha um ID de cliente, você ganha um ID de canal. Esse ID de canal é a garantia de tudo. Entendi. Porque, por exemplo, nesse exemplo de ter 40 pessoas consumindo de uma fila e um só der acknowledge, por exemplo, né, de que, beleza, já recebi a mensagem, estou ok. Ele deu na dele. Isso, na dele, né? Os outros 39 são independentes. Cada um é independente. Entendi. Tá? Inclusive, no mesmo processo, se você tiver 2 models, cada model é independente do outro. Tá? Supondo que você tem um... porque hoje com Docker você acaba não fazendo mais isso, né? Mas era muito comum, quando a gente tinha ainda problema de hardware, a gente usava ainda VM, a gente fazia o seguinte trabalho. Tá? Eu tenho um processo com várias threads, eu consumo N filas em diversos pontos da aplicação, porque eu tenho vários serviços ali de consumo. É super comum isso. E era super comum. E como é que eu faço para poder tornar isso viável, tornar que cada um tem dá o EC no teu contexto, naquela thread, dentro daquele model. Tá? E aí todo mundo é independente. Tá? Não é também... É esquisito, mas não é tão incomum. Você tem um outro cenário também. Você no mesmo processo, você usa fila no mesmo processo. Tá? E você ainda assim usa a fila que está externa. Por quê? Porque você pode querer quebrar. Você pode a decisão de estar junto, ela é momentânea e casual. Ela foi feita para escalar, foi feita para estar separado, mas eu vi que eu estou consumindo pouco e eu acabei juntando. Então, porque por consumo de recurso, por deploy, porque talvez seja complexo. Isso tudo não é campo do Docker, tá? Hoje, com o Docker, você acaba desenhando diferente, você acaba desenhando processos independentes. Digamos que o meu RabbitMQ está num container e esse container cai. O que acontece com as mensagens que estavam nele? Persistidas em disco. Elas voltam. Tá? O Rabbit é feito para ser garantidor de mensagem. Tá? O EC acontece por isso. Existe uma forma de consumir, por exemplo, que você faz o auto-EC, que é o seguinte, na hora que eu pego a mensagem, eu já mando deletar. Isso é um erro monumental, você não programa uma linha. É uma linha a menos que você deixa de fazer de codar, no final das contas, e essa linha a menos te custa muito caro, tá? Te custa resiliência. Teu custo de resiliência está um dos custos de resiliência de uma aplicação com o Rabbit que fala que a Rabbit não funciona. Fabrício bloqueou.
Dos problemas que você tem é exatamente esse, do tipo, você não usa um EC, tá? E aí você perdeu a mensagem, tá? Se o Rabbit caiu porque ele vai dar OK, você deu o EC, o Rabbit caiu, ele vai lá, já deletou antes. Mas se sua aplicação cair, né, durante o processo, você perdeu aquela mensagem. E pode ser uma compra. Pode ser um pedido, uma reclamação a mais no Reclame Aqui. Pode ser algo nesse nível. Ou pode ser algo que, assim, se você não está importando para esse número, talvez pode ser um cliente mesmo que ficou sem alguma coisa que ele queria muito, ou que ele precisava muito. Tá? O cenário pode ser esse. Mais dúvidas? Vamos lá. Oi, ali no slide você mencionou um monte de outras implementações desse padrão de fila. Eu queria saber qual que é o diferencial do RabbitMQ em relação aos outros. Quando que eu devo usar ele em vez dos outros? Essa é uma pergunta complexa, tá? Porque depende da feature que você quer. Uma das coisas que você tem que estar ciente do... Deixa eu achar só o slide aqui. Só achar esse cara aqui. Entendi o que faltou. Tá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro a gente está falando do SQS. Tá? O SQS é um pouco mais simples que o Rabbit. Não tem a parte de Exchange dele é diferente. Então, depende do roteamento. Você tem... O ideal é você conhecer o Rabbit. O Rabbit está implementado em cima de AMQP. A AMQP é um standard de mercado, é o standard do Azure Service Bus, é o standard inclusive do cara de baixo, que é o ActiveMQ, que é um cara da Apache, muito bom também. E esse standard é uma certa garantia de que o mercado trabalha da mesma forma. Tá? É um alinhamento, esse alinhamento acontece cronologicamente depois do MSMQ, bem depois do MSMQ, pelos mesmos vendors e outros que reclamavam do MSMQ. E nesse processo de criar um standard... Tá, continuamos. Então, nesse processo, você tem ali uma evolução, que é o standard. Então, estar preso no standard é uma coisa boa. O segundo ponto é conhecer as features dele, a parte de EC, controle de EC. Tem gente que não faz EC, tem gente que faz trabalho diferente. Tem gente que não trabalha conectado. Trabalha, por exemplo, com HTTP. Isso é muito mais lento para consumo. Tá? Não é um socket, não é algo mais em baixo nível. Existe outro ponto, e aí talvez você possa usar mais. Quem briga hoje no mercado, sendo bem prático, né, na recomendação, é Kafka e Rabbit. Tá? São duas preocupações que você tem que ter. O resto é resto. No final das contas, o resto é ou algo parecido, ou não tem uma feature aqui, ou não tem uma ali, mas quem está disputando o mercado hoje são os dois. Tá? Tem alguns motivos para você usar Kafka e não usar Rabbit, tem alguns motivos para você usar Rabbit e não usar Kafka. Essa é a preocupação. Kafka é um time series, então a mensagem não morre, ela em tese não deleta, você só deleta quando quer expurgar mesmo. Isso permite outras coisas, por exemplo, como reprocessamento. Então, se você está falando, por exemplo, de Event Sourcing, quem está estudando microserviços está lendo Event Sourcing? Ninguém? Tá. Uma das preocupações que você tem que ter com o microserviço é a parte de mensageria e evento. Tá? E por que você precisa se preocupar com isso? Pensa que eu tenho um serviço independente, ele é completamente isolado do outro. Eu posso ter um deploy do mesmo serviço, só com uma versão diferente, do lado da versão anterior. Então, eu tenho a versão nova e a versão velha. Os dois, cada um está pensando, talvez, no seu próprio banco. E você precisa comunicar isso para o resto do ecossistema para fazer o fluxo acontecer. Então, provavelmente, você vai pensar em Event Sourcing. Event Sourcing é um padrão natural para você pensar quando você tem que resolver esse tipo de problema. E para poder fazer a comunicação com os demais serviços do fluxo, faz parte. Próxima. Faz parte do tipo de Exchange. Tá? O que eu ia abordar depois, porque eu estava chegando no horário, eu agitei para as perguntas.
Mas a parte... porque a última coisa que eu ia mostrar era exatamente isso. Deixa eu ver aqui a parte de ActChange. A brincadeira era essa aqui. Então, eu vou falar daqui. O manual. Anatomia de filas. Então, o que a fila tem, quais são as principais configurações, tem a parte de durabilidade, exclusividade. Então, existem cenários de consumo de fila que você cria a fila, por exemplo, na hora para consumir. Então, você cria a fila dinamicamente e faz esse bind acontecer. E nas ActChange, a gente tem os tipos de ActChange. E aqui a gente tem a parte de Direct, tem... Não detalhei as outras. Achei que tivesse... tá aqui. Fanout, Topic, Headers. E aqui configuração específica de ActChange. Tem entre outros modelos, tá? A parte de roteamento é meio completa. Então, você pode botar um cabeçalho. Então, supondo que você... o cabeçalho é igual um cabeçalho HTTP e a mensagem do Rabbit é igual um envelope HTTP mesmo, tá? Tem headers e body. Nesses headers, você pode definir, por exemplo, uma das informações possíveis é você definir 3, 4 parâmetros para você fazer match daquilo ali e tomar a decisão em base nesses parâmetros, tá? Nesses headers. E aí você pode inventar header por cliente, device. Então, quando você pensa em microserviço e outro... Por que microserviço, tá, gente? Estou ancorando só numa coisa que está latente para alguns de vocês, porque toda vez que a gente vai falar de Rabbit, a gente fala de microserviço, alguém fala de microserviço, é um tema que está na moda. Então, ancorar nisso é para poder dar alguma coisa que talvez esteja na realidade de vocês ou no estudo de vocês. Quando você fala de Blue-Green ou Canary, onde você quer segmentar, por exemplo, só usuários do device tal processam no novo nó, você faz, por exemplo, você pode fazer com headers. A mensagem chega, com base naqueles headers, eu defino assim, bom, isso aqui vai para outro cluster, ou vai para a versão nova. Então, esse cluster pode ser regional, então eu posso definir, por exemplo, que o header dele tem país, e aí só usuários do país que usam iPhone, requisições de iPhone para API tal, vão para essa nova versão, porque eu quero fazer um teste de carga aqui, quero botar 3% da aplicação, quero botar alguma coisa nova. É um ponto factível de acontecer. Isso para limitar. E você pode também fazer distribuição, botar mais filas ali e trabalhar distribuindo com tópico normal. Você suporta o wildcard com tópico, o wildcard com ponto. Então, update, tipo de identidade, objeto, enfim. É possível também você rotear assim. A parte de roteamento é flexível, tá? O papel da ActChange é exatamente esse. Se a gente comparar a aplicação, por exemplo, do Azure Service Bus, a parte de roteamento do Rabbit é mais inteligente porque ela é claramente separada. No caso do Azure Service Bus, você tem a parte de roteamento, ela está meio que feita como uma fila. É como se a fila fosse daquele tipo. E o Rabbit ele separa esse conceito. Tá. Próximo. Acabou, né? Não, o tempo. Tá, tem mais uma dúvida. Vamos lá. Pessoal? Foi. Então foi. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. A pergunta é o que não fazer com o Rabbit? Primeiro, tentar fazer consulta, tá? Tentar constar a mensagem na fila. Então, eu tenho aqui uma fila que ela enche e eu quero pegar uma mensagem, está no meio dela e para processar. Você começou com o mindset errado. Você começou pensando errado no que você queria fazer com a fila. Talvez Kafka seja uma solução melhor. Ou você tem algum tipo de controle para... Eu pego essa mensagem, envio de novo, mas com outra prioridade. Porque uma das coisas que eu tenho de configuração é prioridade. Eu consigo definir, por exemplo, que ela vai... Eu posso criar um processamento separado, eu posso criar 2 filas, onde a segunda fila, por exemplo, ninguém envia para ela, só quando eu quero prioridade. São formas de trabalhar, são padrões que você acaba vendo e replicando de uso do Rabbit. Então, uma das principais é essa, tipo, não achar que eu vou consultar a mensagem no meio do processo porque eu tenho 2 milhões de mensagens. Esquece, não existe. Você vai pegar a mensagem do topo da fila e acabou. O que você pode fazer é controle interno. Então, controle de retry, controle de... Não processo aquilo se não for tanto tempo. Você pode fazer isso, por exemplo.
Outro ponto que você não pode fazer, que você não deve fazer, deixa eu lembrar. Tinha um que estava latente agora, 2 minutos atrás, quando você começou a falar. Era o consumo. Não lembro aqui. Não lembro aqui nada de. As pessoas acham alguma coisa de bizarro. Eu acho que a principal é essa, cara. A principal é essa, achar que você vai conseguir processar no meio do caminho. A outra, agendamento, achar que ele agenda. Tá? Em geral, eu não conheço o Rabbit, acho que ele serve, não estudei, e aí eu quero que ele faça uma coisa que não é feito para fazer. Tá? Essa também é outra. Achar que ele vai agendar, achar que ele vai chamar seu serviço. Se o meu serviço caiu, tá, mas o Rabbit não chama meu serviço? Onde é que eu boto o endpoint aqui? Não, você não bota endpoint, filho. É o contrário. Você se conecta nele para consumir e você tem um canal ali de consumo ativo. Não, no entanto, quanto maior, pior. Maior, pior para a escala, tá? Porque você acaba topando na rede. Você acaba aumentando o teu load de rede. É comum, o que é comum você... E o Rabbit também se perde nisso, porque quanto maior a mensagem... PDF, no caso... Tá aí um exemplo. Tá? PDF, você tem um caso que você quer enviar um PDF pela fila. Tá? Enviar um upload pela fila ou fazer um download pela fila. Você vai... É porque... Quando a gente fala de escala, a gente está falando de, cara, botar 2 milhões de mensagens por segundo, 100 mil mensagens. Se você está falando de 5 mensagens, vai pé nas costas. Mas quando você fala de escala mesmo, cara, não, ele vai... Quanto maior o tamanho da mensagem, pior para ele. Menos ele escala, menos ele performa. E aí é comum você ter um head do lado. Faz muito sentido você fazer isso. Redis ou Mongo, tá? Um Redis ou Mongo. Você ter ele do lado para poder te ajudar nisso. É muito comum você trafegar só ID. É um cenário possível. Tá? Você trafegar só o ID pelo Rabbit, porque você quer o controle que ele te dá, mas ele não precisa ter o dado lá, efetivamente. É uma escolha sua. Aí você vai ter... O ideal é você medir se está performando e entender se precisa ou não de alguém externo. Porque talvez é comum você falar, putz, eu quero botar Rabbit porque eu quero performar muito, eu quero entregar muita performance... Mas quantos são seus consumidores? Eu tenho 5 consumidores e mando 10 mensagens por segundo. Eu usaria Rash. Eu não preciso botar um Rabbit para isso. Não preciso pensar em complexidade adicional para atender essa demanda. Entendeu? Embora faça sentido em alguns lugares. Bom, pessoal, vamos agradecer aqui a presença do Gago. Pessoal, obrigado. Boa noite. Eu estou no gago.io, então não vi com a camisa hoje, mas poderia ter vindo. Deixa eu... Já foi, né? Não, já foi, então deixa para lá. Mas, enfim, gago.io é fácil, 6 letrinhas, então foi. Bom, agora, quem tiver mais dúvida aí, a gente tem aí sempre aquele comes e bebes aqui no final, a gente pode trocar uma ideia, tanto com o Gago ou entre a gente mesmo. Lembrando que quem for da Radix, né, pegar seu próprio copo para levar, quem for convidado externo, só procurar alguém da organização, que eles vão dar algum copo. E agradecer a presença de todos aí, e mais um Meetup com sucesso. Valeu!